Pois bem, seja mais uma vez bem-vindo a esse lugar, uma noite que nós cantamos cheios de alegria ao nosso Deus e damos continuidade na nossa série intitulada Heróis da Fé. É uma série em que temos falado sobre personagens bíblicos do Antigo Testamento, falamos sobre Noé, Abraão, Moisés e hoje vamos falar sobre Josué. E o objetivo dessa série é te inspirar a ser parecido com Jesus, é te inspirar a ser cheio de fé, porque nessa caminhada de ser parecido com Jesus é preciso de fé, e a razão da existência dessa igreja é essa: criar ou construir igrejas apaixonadas por Jesus com pessoas parecidas com Jesus. E nós queremos que na nossa visão, que nós chamamos de 80-60 até 2030, queremos que você seja um cristão maduro, um líder inspirador. Quem é que não quer ser maduro e um líder inspirador? Para isso, nós queremos que 80% da nossa igreja esteja engajada em pequenos grupos e 60% servindo, conforme sua paixão, perfil e dons, desenvolvendo assim cristãos maduros e líderes inspiradores. E o tema de hoje, então, para isso ser verdade em nossas vidas, é o que está na tela: fé para avançar. E a gente vai ver então Josué capítulo 1, versos 1 ao 9, e no decorrer da caminhada aí a gente vai lendo o texto. Mas antes disso, eu quero falar algumas coisas aqui, ou refletir junto com vocês. Você sabe qual é a sua missão na terra? Você sabe qual foi o motivo pelo qual Deus te criou? E mais, você vive conforme esse propósito? O fato é que muitos, infelizmente, sobrevivem. Simplesmente acordam, comem, trabalham, dormem, no dia seguinte a mesma coisa, e no dia seguinte a mesma coisa, simplesmente esperando o fim de semana para extravasar. A verdade é que muitos vivem uma vida vazia, uma vida sem significado, uma vida sem propósito. Pessoas que vagam sem destino e simplesmente vivem um dia após o outro dia após o outro dia. Qual é o seu propósito? Por que você acha que Deus lhe criou? Qual é o fim? Qual é o objetivo? Qual é o sentido da vida? Da sua vida? E você vive conforme esse propósito? Faça uma avaliação dos últimos 5 anos. Você tem vivido dentro dos propósitos de Deus? E mais, esses últimos 5 anos, ou talvez 10, têm sido anos edificantes? Você tem amadurecido ao longo desses anos? Você tem caminhado adiante ou tem andado em círculos? Você tem frutificado ou como que patinado na vida? Você tem amadurecido ou você tem ficado estagnado? A verdade é que aqueles que vivem segundo os propósitos que Deus tem para eles, têm uma vida frutífera. Desafios e dificuldades sempre vão vir, mas para esses desafios e dificuldades são oportunidades de crescimento. Agora o oposto, aqueles que vivem longe dos propósitos, andam em círculo. E eu quero falar sobre a história de um povo que literalmente andou em círculos, agora no deserto, e por 40 anos. Há mais de 3.000 anos o povo hebreu saiu do cativeiro egípcio. Lembra? Semana passada pregamos sobre Moisés, sendo um instrumento de libertação da escravidão egípcia, que durou 400 anos. Então Deus usa Moisés para libertar o povo. Você se lembra da história? O exército egípcio vindo atrás, um mar fechado à frente, Deus abre o mar, eles passam em terra seca, e o exército egípcio morre no mar, quando as ondas voltam e fecham o mar. Agora Moisés tem a atribuição de conduzir o povo pelo deserto, até chegar enfim na terra prometida, na terra do descanso. E então eles começam essa jornada em pleno deserto,
E aí então eles mandam 12 espias, 12 homens, que vão até a beira da terra prometida para avaliar a situação. E esses homens vão até a beira da terra prometida e voltam com um relatório. Mas, desses 12, 10 dão um relatório terrível. 10 dos 12 dizem, não é possível. Os desafios são muito grandes. Aquele povo é um povo muito grande, muito forte, eles vão acabar com a gente. E 2, chamados Josué e Caleb, dizem, não, nós vamos avançar, porque Deus é conosco, e se Ele nos prometeu algo, Ele é fiel para cumprir, e nós vamos avançar. Mas pense, por votação, 10 versus 2, não parecia que ia dar certo. E aí o povo, ouvindo esses 12 relatórios, comprou a ideia de quem? Dos 10, da maioria. Não vamos avançar. E o resultado então, foi murmuração, reclamação, tudo por falta de fé. Por quê? Porque eles viram o desafio, Deus tinha prometido, poxa irmãos, pensa, o mar vermelho se abrindo, eles nunca tinham visto algo parecido, era a mão de Deus abrindo o mar, e aí então, eles percorrem o deserto, chegam na terra prometida, não vai dar, lhes faltou fé, e por causa disso, meus irmãos, por conta de relatório de 10 pessoas negativas, o povo então focado em si mesmo, nas suas necessidades, nos seus medos, na sua falta de fé, ao invés de percorrer um trajeto que duraria dias, durou 40 anos, e nenhum destes sobreviveu para contar a história. Todos, com exceção de Josué e Caleb, todos morreram no deserto. Uma nova geração nasce, e então essa nova geração, agora liderada por Josué, aquele que disse, não, nós vamos avançar, esse então lidera no lugar de Moisés, uma nova geração, com um novo desafio, que é o desafio na verdade era o mesmo, entrar na terra, mas sob outra circunstância, depois de passar 40 anos no deserto, a promessa era a mesma, a terra é de vocês, caminhem pela fé. Como eles responderiam a essa ordem de Deus? Cometeriam os erros do passado, da geração passada, e teriam eles morrido no deserto por falta de fé? A ideia central de hoje então, somente aqueles que submetem os seus planos ao plano maior de Deus, experimentam uma vida bem-aventurada e biblicamente próspera. E o primeiro ponto dessa noite, nosso propósito de vida pessoal deve estar dentro de um propósito maior. Então o texto bíblico lá em Josué, capítulo 1 em diante diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Moisés morreu. Moisés, no alto do Monte Nebo, olha ao horizonte a terra prometida, e ele não entra, ele morre no alto daquele monte. Josué, então, um novo líder, vai conduzir milhões de pessoas para descer uma grande montanha, percorrer um longo caminho quente no deserto, e eles precisariam ainda passar por um rio, o Rio Jordão. Mas a missão dada a Moisés agora era a missão de Josué. Portanto, a missão daquele homem era conduzir o povo para conquistar a terra prometida. Deus havia prometido aquela terra a Abraão, e nós aprendemos a história. Abraão sai de sua terra para conquistar aquela terra prometida. Ele chega lá, mas habita em tendas. Passa Abraão, Isaque, Jacó, José, vão para o Egito. 400 anos no Egito, Deus levanta Moisés. Passam os anos, Moisés lidera o povo, e o povo não entra, e todos morrem, incluindo Moisés. E então Deus levanta um novo homem, Josué, para entrar naquela terra.
Agora, a geração anterior havia falhado. Por quê? Porque eles olharam para as dificuldades. Olha o que Números diz. Porque o Senhor nos traz a essa terra para morrermos pela espada. Nossas mulheres e crianças serão capturadas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Aquele povo tinha recebido um milagre da parte de Deus, sendo libertos da escravidão. E com foco em si mesmos, com foco nos seus problemas, nas suas necessidades, murmuraram, reclamaram e por isso morreram no deserto. 40 anos rodando em círculos até a sua morte, até que todos morressem, com exceção de Josué e Caleb. Irmãos, parece que focar em si mesmo é um padrão que se repete de tempos em tempos. Os anos se passaram, séculos mais tarde, por exemplo, eles foram para um outro cativeiro, foram escravos pela Babilônia, e aí voltam para a terra prometida, e então eles têm que ir uma missão, a missão de reconstruir o templo. E aí, Deus levanta um profeta, o profeta Ageu, que diz: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido agora com vocês, olha bem, vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega a lhe matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Aquele povo tinha uma missão, séculos depois, é só um parênteses aqui, a missão de reconstruir o templo, e eles focam nas próprias casas, eles constroem casas luxuosas. Historiadores dizem que eles usavam a madeira que deveria ir para o templo, para construir a própria casa, e então Deus chacoalha eles por meio do profeta, dizendo: ei, acorda, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês estão focando em vocês mesmos, enquanto a minha casa, ou seja, o meu templo, está parado. Vocês pararam a construção. E essa é a realidade, meus irmãos. De tempos em tempos, o povo de Deus tira os olhos da missão que Deus tem e foca em si mesmo. Isso aconteceu com o povo no deserto, isso aconteceu com o povo na reconstrução do templo, e isso acontece com a gente hoje. Deus tem uma missão, e a pergunta é: você está mergulhado nessa missão? Para você saber se você está mergulhado nela ou não, precisamos saber qual é a missão de Deus. Bom, vamos voltar na história. Deus cria Adão e Eva, e lá no Éden, Deus tinha relacionamento com Adão e Eva. Por causa do pecado, houve a queda, e a queda trouxe uma ruptura, a ruptura do relacionamento de Deus com o homem. E por causa disso, esse pecado contaminou a criação. E por causa disso, todas as pessoas nascem separadas de Deus. Todos somos, naturalmente falando, inimigos de Deus. Sobre nós, na velha criatura, estava a ira santa de Deus. E então, o tempo passa, Deus manda Jesus para quê? Para resgatar o seu povo, para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Portanto, a missão de Deus é resgatar o seu povo para si, para ter comunhão. Aquela comunhão que se perdeu no Éden, ela é em Cristo resgatada, e então a missão de Deus na terra é chamar o Joãozinho, é chamar a Joana, é chamar o Rafael, é chamar a Maria, todos para Ele. Essa é a missão que Deus tem na terra, resgatar o seu povo e então, com isso, expandir o seu reino na terra. Onde é que a igreja entra nisso tudo? A igreja é um agente dessa missão. A igreja é um meio pelo qual essa missão se cumpre. Deus resgata o seu povo e a igreja é o meio pelo qual Deus resgata o seu povo. E mais, a igreja é o próprio povo. Portanto, já que nós somos a igreja, nós temos dupla missão nessa terra. A primeira missão é uma missão vertical, que é a missão de nos reconectarmos com Deus.
Havíamos estado separados dele, Jesus nos chama e nos reconcilia com o Pai. Hoje somos seus amigos. Essa é a primeira parte. Agora, a segunda parte é uma missão horizontal. Se então somos chamados a essa restauração na conexão vertical, também somos chamados como seus instrumentos nessa missão de alcançarmos outras pessoas. Então, o vertical, relacionamento com Deus. O horizontal, relacionamento com outras pessoas, chamando elas para dentro dessa grande família. E essa vida horizontal, que é a missão que Deus tem para nós na terra, é a de alcançar pessoas, é a de espalhar as boas novas, é de ajudar pessoas comuns a serem parecidas com Jesus, ou seja, fazer discípulos para Ele. E essa missão horizontal, ela é sustentada pela nossa vida vertical. Todas as vezes que nós cansamos nessa missão horizontal, significa que a nossa vida vertical está em má situação. A vida horizontal, ela é sustentada por uma vida vertical. Aqueles que têm vida com Deus, de oração, devoção, leitura bíblica e etc., são alimentados para manter uma vida horizontal em dia. Portanto, aqueles que estão desanimados e cansados da obra de Deus, é muito provável que não estão com uma vida vertical organizada e bem alimentada. Mas Jesus clareia ainda mais essa missão. Jesus, antes de subir aos céus, depois de ter ensinado um monte de coisa, depois de ter feito milagres, ele diz: olha, eu vou subir, mas eu lhes deixo uma missão. E ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações. Irmãos, é para isso que você existe, para proclamar o Evangelho e para ajudar as pessoas a serem parecidas com Jesus. É para isso que essa igreja existe, é para isso que eu existo, é para isso que você existe, para espalhar as boas novas e discipular pessoas. A pergunta é: para qual missão você tem vivido? Para essa missão aqui de Jesus ou para a sua missão pessoal? E esse é o ponto, meus irmãos. Só existem dois tipos de pessoas: aqueles que vivem para a própria missão e aqueles que vivem para a missão de Jesus. Mas o que me entristece é olhar para a história do povo hebreu, que dos 12, só 2 tiveram fé. E me faz, às vezes, me entristecer que talvez esses números percentuais, em alguma medida, sigam assim, ao longo das gerações subsequentes. Mas eu espero e oro para que você, membro da Aviva, não faça parte dos 10, que você faça parte dos 2. Como Josué e Caleb, que pela fé disseram: nós vamos! E o tempo passou, eles foram. De qual grupo você quer fazer parte? Daquele que só olha para as circunstâncias ao redor e teme e não avança pela fé? Ou naquele grupo, ainda que pequeno, que diz que vamos avançar pela fé? Onde estão os seus olhos? Na sua missão, na sua necessidade, no seu medo, nos seus desejos, ou na missão de Deus? Irmãos, e no deserto, lá o povo tinha tudo quanto é tipo de profissional, porque talvez alguns estejam pensando: não, a missão de espalhar o Evangelho é do pastor e do missionário. Irmãos, lá no deserto tinha fazedor de tenda, tinha ferreiro, pastor de ovelhas, artesão, pedreiro, curandeiro, sacerdote, tinha várias profissões, e todos estavam unidos em torno de um propósito: conquistar a terra prometida. E assim é com a gente. Você é professor, você é engenheiro, médico, empresário, faxineira, açougueiro, ou seja lá o que for. A sua profissão não é você. A sua profissão faz parte de um propósito maior. A sua profissão se encaixa nos planos de Deus para a terra e para a sua vida.
Portanto, precisamos entender que a nossa missão de vida se encaixa numa missão maior, na missão de Deus, que é resgatar um povo para si e expandir o seu reino. Você que é facilitador de pequeno grupo, você que é líder de ministérios, você que é um colaborador, um voluntário, você está fazendo a missão de Deus na terra. Você entendeu, e eu louvo a Deus por isso, porque você está tirando o olhar de si mesmo, e você está se doando para a missão de Deus. Mas o problema, meus irmãos, é que vivemos uma sociedade consumista, com foco em si mesmo, cuja missão é curtir a vida. Agora, os cristãos são chamados para colocar os seus planos pessoais debaixo de um guarda-chuva de Deus. Qual é o problema? O cristão imaturo, ele vai para Cristo, para quê? Para Jesus abençoar os seus planos. Ele diz: Senhor, deixa eu te contar o meu plano. Meu plano é trabalhar nessa profissão, é ganhar tanto de dinheiro por mês, é comprar uma casa lá e viajar com a família para tal lugar. E tudo isso não está errado. Mas o problema é que então o cristão imaturo, que ele quer Jesus de forma genuína, ele diz: Senhor, abençoa o meu plano, abençoa o meu sonho, abençoa a gente nesse plano nosso. A gente vai para a igreja, a gente vai dar o dízimo, a gente vai fazer um monte de coisa, mas assim, Deus, esse nosso sonho aqui, abençoa. Irmãos, a genuína fé não é pedir para Jesus entrar nos seus planos. A genuína fé é aquela que abre mão dos seus próprios planos para dizer: Senhor, o que o Senhor tem para mim. É aquele que antes de sonhar, ora, dizendo: Deus, quais são os planos que o Senhor tem para mim? Quais são os sonhos que o Senhor quer que eu sonhe? Será que esse plano de vida se encaixa no teu plano maior? Irmãos, isso é fé. Fé é ter a certeza de que Deus tem um plano melhor do que aqueles planos que nós mesmos pensamos ter para nós. Fé, irmãos, é abrir mão dos planos pessoais para viver os planos que Deus tem para nós. Portanto, a nossa profissão não é um fim. A nossa profissão é um meio para um fim maior. Então, meu querido e minha querida, saiba que você tem dinheiro, você tem dons, você tem capacidades, você tem habilidades, você tem casa, você tem comida, você tem um monte de coisa, mas saiba que isso não é o fim, isso é o meio. E aí, quando focamos no reino, quando focamos naquilo que Deus tem, nós usamos tudo isso como uma ferramenta para a expansão do reino. E aqueles que focam em si mesmos andam em círculos. Como o povo lá em Ageu, coloca o salário numa sacola furada. Quem é que não tem a sensação aqui de que coloca o salário numa sacola furada? Por quê? Porque não está conseguindo entender que a nossa vida é focada no reino e não nós mesmos. Portanto, aqueles que vivem para si, não vivem os planos de Deus na terra. Aqueles que vivem para si, portanto, não entenderam um propósito maior. E por causa disso não conseguem encontrar paz, não conseguem encontrar a alegria de viver, não conseguem encontrar significado para a vida. Vivem um dia depois do outro, simplesmente andando em círculos. E eu te pergunto, qual é o seu foco? Você já conseguiu compreender a respeito da missão de Deus e de que forma você se encaixa nela? Moisés e Josué eram meros instrumentos, assim como eu e você somos também instrumentos. Deus te deu dom. Dons são ferramentas. Ferramentas para quê? Para ganhar dinheiro e ficar rico? Não. Você pode ganhar dinheiro e pode ficar rico, mas o seu dom é para o reino, ainda que em muitos casos, a sua missão seja ganhar dinheiro para investir no reino. Sim, mas a missão de todos é olhar para a vida com os olhos do reino.
Você está em missão, mas a questão é, para qual missão? Deus está em missão. Você está na missão dele ou na sua missão pessoal? E não tem como lutar por duas missões, meus irmãos. Imagina, você é recrutado para uma guerra, Brasil versus Argentina. Você então ganha um fuzil, ganha farda, ganha granada e vai para a Argentina, lá para a fronteira, receber um treinamento, começa a guerra, e você senta num cafezinho lá em Buenos Aires e come, como é? O alfajor, obrigado. Você tem que estar na guerra e você está comendo alfajor. Irmãos, fomos convocados para uma guerra. Qual guerra você está lutando? A sua ou a guerra de Deus? Então, o convite que Deus nos tem nessa noite é para não ser um espectador, sentado num cafezinho, lá comendo alfajor e tomando um cafezinho na Argentina, não. Fomos convocados a nos envolver numa missão agora. Prepare-se, porque se você quer mergulhar, saiba que as histórias mais mirabolantes você vai viver, os melhores prazeres que essa terra pode proporcionar, e eu te garanto, porque eu sou experiência viva. Um dia, anos atrás, eu disse o meu sim para Jesus e disse: Senhor, quero mergulhar na tua missão. Abri a mão da minha carreira de fisioterapeuta e profissional de educação física, vendi as academias e mergulhei nessa missão. E de lá para cá tenho experimentado coisas bem interessantes e muito prazerosas. Irmãos, só para vocês terem uma ideia, e não é o fato de ser pastor, Deus não está chamando todo mundo para ser pastor, mas Ele está chamando todo mundo para se envolver. A gente tem uma máxima que é uma brincadeira assim, que diz que, olha, tem coisas que ou para experimentar a vida, ou você é milionário, ou você é missionário. E muitos aqui já experimentaram coisas bem interessantes. Irmãos, quando que eu ia imaginar que nos últimos 3 anos, acho, eu fui 7 vezes para os Estados Unidos, todas essas 7 vezes sustentadas por igrejas, por outras igrejas, americanas no caso. Então, a minha submissão à missão de Deus me fez experimentar coisas maravilhosas. E o que eu quero dizer com isso é que não é uma vida meramente de renúncia, de tristeza, de dificuldade. Claro, não significa que necessariamente haverá prosperidade financeira, mas o fato é que aqueles que abrem mão das suas vidas e dizem: Jesus, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, estes vão experimentar coisas maravilhosas. Eu e a minha família temos experimentado. Outro exemplo, no final do mês nós vamos tirar uma semana de férias, e simplesmente vamos com a família para os Estados Unidos de novo, e uma família vai emprestar uma casa para a gente ficar na beira da praia. Ou você é milionário, ou você é missionário. Melhor ser um missionário milionário, mas daí é mais difícil. Mas o ponto é, irmãos, você pode ser um missionário e experimentar essas coisas, mas você pode ser um missionário sendo engenheiro, você pode ser um missionário sendo professor, e o ponto é, você pode experimentar essas coisas maravilhosas. E o maravilhoso é que Deus garante o cumprimento do seu propósito. O texto diz assim, lá para Josué: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra, dos heteus até o mar grande, na direção poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Deus diz para Josué: Josué, avança, cara, porque eu garanto para vocês, a terra já é de vocês, e onde vocês puserem a planta dos seus pés, ali eu vou dar. Não use esse verso para literalmente pisar em algum lugar e dizer que Deus vai te dar, não é sobre isso. Mas Deus manda eles avançarem sobre aquela terra, e onde eles pusessem a planta dos pés, ou seja, onde eles avançassem, Deus daria, e Deus estava garantindo. Ele diz: eu darei a vocês.
E ele também diz: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Irmãos, havia uma garantia de Deus para eles, que a missão seria cumprida, a terra prometida seria conquistada. Agora, se a missão deles estava garantida, a nossa missão também está garantida. Deus tem a missão de chamar um povo para si, e o sucesso é garantido. Olha o que Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. A missão de Jesus, trazer um povo para Ele, está garantida. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Por isso, essa missão que somos convocados a fazer parte, já é uma missão vitoriosa. Alguns aqui devem ter experimentado fracasso ao longo da vida. Talvez aqui estejam só vivendo de fracasso em fracasso, mas eu quero te dizer, se você quer ter sucesso na vida, junte-se à missão que tem a plena certeza de que nunca falhará, é a missão de Deus na terra. A missão com garantia de sucesso. Junte-se a esse time. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, foi o que Deus disse a Josué. E não era o sucesso pessoal, era o sucesso de Deus que Josué fazia parte. E a causa desse sucesso não era Josué, era o próprio Deus. Então Josué podia ficar tranquilo, que por mais difícil que fosse aquela missão, o sucesso era garantido. E talvez você diga: poxa, mas a missão de Deus hoje na terra também é difícil. Espalhar o evangelho ao redor do mundo. Irmãos, provavelmente começo do ano que vem, vamos de novo para a Jordânia. Se você quer espalhar as boas novas para muçulmanos, junte-se a nós, ore nesse sentido, e você pode experimentar uma missão de curta duração. E mais, temos grandes planos, irmãos, no que diz respeito a missões transculturais. Só vai orando e espera. Mas enfim, a verdade então é que Deus tem uma missão de resgatar um povo, mas Ele diz: eu estou com vocês. Olha o que Ele diz: ok, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que lhes ordenei, e certamente estarei com vocês sempre, até o fim dos tempos. Irmãos, nessa missão de espalhar as boas novas e ajudar as pessoas a serem parecidas com Jesus, o Espírito Santo é conosco. Portanto, tenhamos fé, tenhamos coragem para avançar nessa missão. E fé então é abrir mão de sonhos pessoais para mergulhar nos planos de Deus. Agora, lembra da história de Davi junto aos gigantes, né? Muitos acham que há gigantes que se levantam contra a sua vida, mas o gigante, meus irmãos, só se levanta contra aqueles que estão na missão de Deus. Muitos estão lutando, mas não saíram do deserto. Não é o gigante que você está lutando contra, são as dificuldades do deserto. Aquele gigante se levantava contra a missão de Deus, não contra a missão de Davi. Não era um plano pessoal de Davi, era contra o povo de Deus. Portanto, aqueles que se juntam para a missão de Deus, os gigantes se levantam. Mas a garantia que nós temos é de que Deus é por nós, e o gigante vai cair. Agora, aqueles que estão mergulhados na missão pessoal, não estão lutando contra gigantes, estão lutando com as dificuldades do deserto, porque lhes faltou fé para abrir mão de suas vidas e mergulhar na missão de Cristo. Para qual missão você luta? Qual é o seu foco? Agora, é fato que vai haver dificuldades e desafios, e o que vamos fazer diante dessas dificuldades? Vamos paralisar? Vamos recuar? Vamos retroceder para o Egito? Jamais! Vamos andar por fé, porque o sucesso nos é garantido. Portanto, meus irmãos, vamos dar um chacoalhão na gente mesmo, e vamos mergulhar na missão que Deus tem nos proposto. Para qual missão você vive? Você quer continuar andando em círculos no deserto? Ou você quer mergulhar na missão cujo sucesso é garantido?
Uma missão cujo resultado não é terreno, mas é eterno. Uma missão que não luta por tesouros terrenos, mas por tesouros eternos, que a traça não corrói. Para onde você tem olhado? Que luta você tem lutado? Agora, dentro dessa missão, nós temos uma responsabilidade. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Olha só, ele diz: Josué, vai porque eu garanto, mas vai. O povo não podia ficar parado, esperando que um anjo transportasse eles para a terra, eles precisariam ir. Era uma convocação à ação, eles tinham que pisar na terra, eles tinham que avançar. Deus, em sua soberania, lhes garantiria a vitória, mas a sua responsabilidade era ir. Isso acontece hoje. Deus nos garante a vitória, mas você precisa ir. Você precisa sair da zona de conforto, é sua responsabilidade, porque nós somos agentes dessa missão. Por isso que Deus te deu dom, é a ferramenta que Deus te dá para cumprir os propósitos dEle na terra. Deus te deu sabedoria, deu inteligência, te deu força, te deu saúde, te deu dinheiro. Tudo isso é para que a missão dEle se cumpra na sua vida e por meio da sua vida. O que você tem feito com os seus dons? Você sabe quais são os dons que Deus lhe deu? O que você tem feito com os seus recursos financeiros, com o seu tempo? Irmãos, tivemos uma reunião maravilhosa antes do culto, com todos os colaboradores do Ministério Infantil. A salinha lá estava lotada, com pessoas que abriram mão de pelo menos uma vez por mês de estar aqui para ensinar. Isso é maravilhoso. Pessoas que entenderam que não diz respeito a elas, mas diz respeito ao plano de Deus construído por meio delas. Qual é o seu plano? Qual é a missão que você vive? Para quem? Quem é o seu dono? Quem é o seu comandante? Para qual exército você luta? O seu exército pessoal, cujo comandante é você mesmo? O exército celestial, cujo comandante é o Criador dos céus e da terra? Eu já escolhi o time que eu quero jogar. Espero que você também. Agora, precisa de fé para viver esses propósitos. Olha o que o texto diz: prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Irmãos, tinha um rio na frente deles. Antes era um mar, agora é um rio. Um rio que tem algum lugar com profundidade maior, com largura maior, mas o problema é que era época de cheia, e tinha que atravessar o rio, com criança, com gente mais velha. Como fazer? Eles precisavam de fé. A fé lá atrás, que fez eles atravessarem o Mar Vermelho em terra seca, era a fé que lhes era exigida para atravessar o rio em terra seca. O que fazer? Recuar? Paralisar? Viver no deserto? Desistir da missão? Não, vamos avançar. E lá em Josué 3 o texto diz: quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. As águas que vinham de cima, pararam de correr. Levantaram-se num montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Irmãos, a água do rio parou de correr, e eles passaram em terra seca, mas eles precisaram molhar o pé. Eles precisaram de fé. Irmãos, nós não andamos por aquilo que vemos. O que eu vou falar agora vem da parte de Deus. Nós precisamos olhar não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente sabe da palavra. Eles não viram a água parar. Agora vamos andar. Eles pisaram enquanto havia água, pela fé, e a água parou. Deus está nos chamando essa igreja, a Viva, Criciúma,
a dar um passo de fé. Confesso que eu não sei qual é o passo, mas Deus está nos chamando, nos ajude em oração, porque faz parte da sua história, não da minha apenas. E assim como estive com Moisés, Deus diz: estarei com você, não o deixarei, eu não o abandonarei. Portanto, Josué, seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Eles teriam dificuldade, eles teriam desafios. Você sabe, a Igreja Católica aqui de Criciúma, essa semana falou sobre o cerco de Jericó. É sobre esse episódio aqui, meus irmãos, que antecedeu, na verdade, esse episódio aqui antecedeu o cerco de Jericó, e semana que vem a gente vai falar sobre essa história, não diretamente a conquista de Jericó, mas a história de uma mulher de fé, e então esteja com a gente semana que vem. Mas então eles precisariam de força e coragem, porque não seria fácil, teria desafios, mas eles deveriam avançar pela fé, porque Deus prometeu: não te deixarei, não te abandonarei. Portanto, meu irmão e minha irmã, não pare diante do Jordão, não desanime diante das dificuldades. Se você mergulhou nos planos de Deus, não pare. Se você fez dos seus sonhos os planos e propósitos de Deus, não tema, siga pela fé. Tem dificuldade sim, tem desafio? Tem, mas molha o pé no rio, que o rio vai parar e você vai passar em terra seca, mas tenha fé. Agora, não é de qualquer jeito, a gente precisa viver os propósitos de Deus à luz da palavra dele. Olha o que o texto continua dizendo: então somente, Josué, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dessa lei, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Quem é que quer prosperar aqui? Amém? Quem é que quer ser bem sucedido aqui? Amém? Medite na palavra de Deus dia e noite. Não foi isso que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, a conquista da terra era garantida, mas não era de qualquer jeito, tinha que seguir a lei de Deus, e se ele seguisse a lei de Deus, o resultado era: então você prosperará e será bem sucedido. O mesmo se aplica a nós. Não a lei do Antigo Testamento, tinha a lei sacrificial, a lei judicial e a lei moral. Nós pegamos a lei moral, que é resumida nos 10 mandamentos. Essa é a lei que nos norteia, por assim dizer. Mas essa ideia então se aplica a nós. Não devemos mergulhar na missão de Deus do nosso jeito, da nossa maneira. É a maneira de Deus que está descrito em sua palavra. Por isso vivemos de forma obediente. Por quê? Porque estamos respondendo àquele que nos amou primeiro. Para isso, precisamos meditar na palavra de Deus, dia e noite. Precisamos ter uma vida de intimidade com Ele, para sermos direcionados por Ele, vivendo sensíveis aos seus direcionamentos, e então, vivendo em obediência. E sexto e último ponto, afinal de contas, para onde essa história aponta, papai? Josué se chamava Oséias. Em algum momento de sua história, ele teve o seu nome trocado. Olha que interessante isso. Oséias, o nome hebreu, ele tinha sempre um significado, e o significado falava muito a respeito da pessoa, e Oséias significava salvação, e então, o nome dele é mudado para Josué, que significa o Senhor é a salvação, ou seja, uma mudança que mostrava que Deus era a salvação, e não o próprio Oséias, por assim dizer. E então, olha só, Josué, em hebraico, ele está ali escrito na tela, e os universitários aqui, os seminaristas podem me ajudar, mas é algo como Yehoshua, que significa Josué em português, isso no hebraico, Antigo Testamento. Vem o Novo Testamento, é escrito em grego. Sabe como é que se escreve Josué em grego? Ali,
que diz, em grego eu sou um pouquinho menos pior, e diz Jesus. Jesus, parece o quê? Jesus. A palavra Josué, o nome Josué, é o mesmo nome Jesus. Josué em hebraico, Jesus em grego. É que os tradutores optaram por manter nomes diferentes, para não confundir Josué com Jesus, são duas figuras diferentes, mas o nome é o mesmo. E o que isso significa? Que Josué apontava para Jesus. Josué foi um instrumento para conduzir o povo ao descanso na terra prometida. Jesus é um instrumento de Deus, aliás, o próprio Deus Filho, que nos conduz ao descanso eterno. Aliás, Ele mesmo é o nosso descanso. Jesus é o único caminho, tanto quanto Josué era o único que conduzia por aquele caminho à terra prometida. E pela fé, nós encontramos em Jesus o caminho para as nossas vidas e para o nosso descanso. E então, sabemos que podemos mergulhar nessa missão, porque Ele nos conduz ao descanso eterno. Qual é a sua missão? Quais são os seus sonhos? Quais são os planos que você tem planejado? O fato é que a história de Josué, ela nos inspira a vivermos os propósitos de Deus na terra. Ela nos inspira a mergulharmos nessa missão de avançar o reino de Deus nos moldes dele. E meus irmãos, Ele nos oportuniza a participar disso. Não tem privilégio no mundo maior. Pensa que o Criador dos céus e da terra tem uma missão, e Ele diz: João, vem comigo. Gregon, vem comigo. Manuela, vem comigo. E Ele chama cada um pelo nome. Para qual missão você vai viver? Para a sua missão ou para a missão dEle? E Ele está te chamando pelo nome, para que a sua missão seja colocada debaixo da missão dEle, e então você viva para Ele. Sabendo que haverá desafios sim, mas avançamos pela fé. Tanto Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Mar Jordão, abre caminhos para passarmos. E Ele tem então um plano maior, que foca na eternidade. E nós somos agentes desse plano maior. Submeta os seus planos aos planos de Deus, e você será próspero. Biblicamente falando, você será bem-sucedido. E você então terá paz e um senso de realização e propósito. Portanto, finalizo dizendo: somente aqueles que submetem seus planos ao plano maior de Deus experimentam uma vida bem-aventurada e biblicamente próspera. E te deixo aqui 4 passos práticos. Primeiro deles, alinhe os seus planos aos propósitos de Deus. Você vai orar e refletir da seguinte forma: como isso, que você sabe o que se trata, se alinha com os propósitos de Deus na terra? Como esse meu plano se alinha ao plano de Deus? Como a minha profissão se alinha aos propósitos de Deus na terra? Como que os meus recursos se alinham com o propósito de Deus na terra? Faça essa reflexão. Segundo, dê passos de fé, mesmo diante de desafios. Quais as barreiras que estão me impedindo de avançar nos propósitos de Deus? Terceiro passo, celebre as conquistas. Quais foram os passos de fé que dei e que já frutificaram? Porque sempre que eu celebro as conquistas, eu me lembro da fidelidade de Deus e a minha fé aumenta. E por fim, descubra os dons que Deus lhe deu. Quais dons Deus me deu para cumprir os seus propósitos? E aqui eu deixo o seu passo prático. Você quer conhecer os seus dons? Você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai preencher um formulário muito rápido, que você vai levar 1 minuto para preencher. Daí nós vamos entrar em contato com você, para de forma gratuita lhe mandar um teste, para você conhecer os seus próprios dons. Vamos orar? Fiquem todos de pé e a banda pode subir. E enquanto você está de pé, você tem aí 30 segundos para apontar a câmera do celular para cá, para a tela.